Sou Elinor Mota, venho aqui mostrar uma pequena amostra dos trabalhos que tenho estado a fazer. São feitos em tempos diferentes, há fotografia e há pintura. É evidente que o suporte que é utilizado vai ter uma influência naquilo que depois vou pintar, a própria dimensão do suporte. E trabalho muito com a parte simbólica das coisas. Os objetos não vivem como objetos, digamos, físicos e materiais, mas através da simbologia do próprio objeto, como trabalho muito com o ovo, a espiral, a coluna, enfim, são digamos, símbolos de coisas que estão para além do visível. E essa utilização do símbolo é exatamente para unir o visível ao invisível. O meu objetivo é levar a que as pessoas façam uma leitura outra, e não uma leitura muito física, muito realista, muito objetiva. Os próprios títulos irão dar outra conotação, talvez, à pintura e à própria fotografia. Eu utilizo os títulos não como uma complementaridade da imagem, não como uma redundância da própria imagem, mas talvez por uma não complementaridade, eu diria mesmo quase como uma oposição, para que haja questionamento, para que as pessoas questionem, perguntem o que é que se passa, o que é que esse título tem a ver com essa imagem. E isso leva a outros caminhos, a outros modos de ver. Há aqui sequências, algumas sequências, por exemplo, há aquela das fotografias que é, no fundo, eu diria que é uma pintura sobre outro suporte que não a tela. O suporte foi a própria parede, e aí há muita liberdade de ação, há outra liberdade de gesto, há uma... eu costumo dizer que é um momento em que eu sou aquilo que sou, pronto, quer dizer, não tenho limites, tenho a parede toda para a minha conta, não há limites de tela, não há limites de enquadramento, não há limites de nada. Isso dá-te a liberdade, há uma liberdade de sermos nós próprios. Portanto, aquilo é pintura sobre paredes que foram destruídas de imediato, e quis aproveitar algumas das cicatrizes que a própria parede traz e pintei por cima, digamos, aproveitando memórias de um tempo passado e pondo novas memórias. E depois tem aquelas duas tríades que têm a ver com o ovo. A de cima é um ovo, que é, portanto, o suporte da pintura é o ovo, que primeiro é queimado, é destruído, e que depois é pintado. Portanto, a minha ideia é exatamente, eu trabalho depois logo a seguir nessa sequência também com o ovo, que é, digamos, os primórdios da vida, o ovo cósmico, pronto, tem toda a sua simbologia à volta disso. E o próprio queimar do ovo é propositado, o ir buscar toda aquela, digamos, é como se seja um caos primordial, a ideia de caos primordial. De baixo foi uma pintura feita sobre abóboras, aproveitar a própria textura da abóbora, portanto é um outro suporte, outro tipo de suporte, e em que se pinta, em que se aproveita aquilo que o objeto já traz com ele, da própria degradação do objeto, e que depois eu pinto por cima. Os outros são pinturas essas, uma técnica mista, pastel, todos os outros são óleo sobre tela. Há temas diversos, desde aquela série que é sobre a maçã e o Adão e a queda, enfim, que isso depois pode ser explorado, o que é que simboliza a maçã, porque é que é a maçã e não outro fruto, porque a Bíblia não fala da maçã, fala apenas do fruto. A maçã, a meu ver, foi escolhida porque é um fruto que está incluso nele o número 2, ele tem no seu interior cortado ao nível da diagonal, que é normalmente um corte que não se faz normalmente. Ele apresenta um pentágono de ouro, uma forma pentagonal,
E, portanto, tem toda essa simbologia do número de ouro, daí talvez ter sido escolhido como o fruto especial do bem e do mal. Depois há aqui uma outra série que tem mais a ver com estados interiores, com alguns com sonhos que tenho. Aparecem muitas escadas que são sonhos que eu tenho recorrentes com escadas e que, portanto, forçosamente acaba por aparecer na pintura. Para mim, a pintura, quando eu acabo de pintar, ou quando eu considero que acabei de pintar um quadro, porque eu considerar que acabei não quer dizer que tenha acabado. Porque a maioria desses quadros foram pintados, foram repintados, depois eu desmancho, depois apago, depois risco, etc. Mas quando eu resolvo, digamos, afastar-me deles, eles deixam-me de pertencer. Não quero saber mais deles, não me interessam. E a partir daí fica ao cuidado do espectador. Portanto, quer dizer, o diálogo que até aí foi feito entre mim e o quadro, passa a ser feito entre o espectador e o quadro. Portanto, eu gostaria que, de facto, o espectador continuasse a dialogar com eles e que tirasse alguma coisa de proveitoso, ou de concluísse, algo que fosse proveitoso, agradável, lúdico, como quisessem. Sou Beatriz Brum. Para esta exposição em específico, trago um projeto que já tenho vindo a desenvolver desde 2017, mais ou menos desde 2018. Foi um projeto que nasceu no ateliê que eu tenho aqui na Lagoa, na Rua das Alminhas, e foi um projeto em que o foco da minha exploração foram mesmo as lagoas de São Miguel. Já há muito tempo exploro e interessa-me a exploração da luz e muito ligada à cor, à liberdade que ela permite. Portanto, a luz permite-me muito explorar a questão da cor. E as lagoas, como são superfícies incolores, mas que refletem muita luz, são espelhos de água, né, como se costuma dizer. E, portanto, foi para mim, para esse projeto, um grande mote de criatividade e estou muito contente que aqui nessa exposição especificamente eu concluí este projeto que já ando a desenvolver há alguns anos. Temos aqui várias peças que representam os vários momentos, digamos assim, deste projeto. A Lightbox 1, que foi a peça que faz parte de um conjunto de peças que arrancou esse projeto. Foi apresentada em Lisboa, a convite do Marco Aer, que na altura também chegou a ser o meu professor, e como curador convidou-me para estar em Lisboa a expor um conjunto de peças e toda a exposição era à volta da questão dessas lagoas. E nascem as caixas de luz, nesse caso Lightbox, está em inglês, são um conjunto de várias peças, aqui nessa exposição tenho só representado uma delas. Depois, logo de seguida, em janeiro, na primeira exposição que fiz na Galeria Fonseca Macedo, trago também um conjunto de slides feitos manualmente através da superposição de vários acetatos, que também temos aqui esta peça presente. Portanto, são cerca de 3 slides em que eu sobreponho as várias formas das lagoas, obviamente que, mais uma vez, aparecem de cores muito diversas, portanto também há essa brincadeira não só da superposição, mas também a superposição das cores numa superfície que também ela é transparente, tal como as lagoas. Depois, mais recentemente, já em 2020, um conjunto de 5 pinturas que apresentei para o Prémio da Costa e no qual muito contente fico porque fui a vencedora, portanto, que são o Corpo de Água. Isso é interessante perceber porque basicamente eu explorei a nossa relação do corpo humano com esses lugares, com as lagoas. Ou seja, no início trabalho a lagoa de uma visão macro, ou seja, vista de cima, através do Google Earth que eu consigo ver as formas totais das lagoas. Neste projeto das 5 pinturas, eu trabalho a visão micro, ou seja, através de visões microscópicas da lagoa, eu exploro os vários corpos que existem, portanto, as bactérias e mesmo os bichinhos que vivem nas próprias lagoas. E depois, muito recentemente, já em 2022,
e nesse caso até foi quase propositado para esta exposição, para encerrar esse projeto das lagoas. Apresento o caderno desdobrável, que intitulo De Perto, porque foi mesmo um trabalho feito já perto das lagoas. Portanto, temos essa visão, de uma visão aérea, digamos assim, das lagoas, uma visão interna, que se quisermos assim chamar, das lagoas, e depois então temos uma visão do olho como ele é no seu estado mais puro, ou seja, foi através de uma prática que eu adoro, que é a caminhada, e fiz o percurso à volta da lagoa. Nesse caso até foi uma lagoa muito específica, a Lagoa das Sete Cidades, que é uma das minhas preferidas, e através dessa observação, desse caminhar, fui registando vários momentos, e depois deu origem à última peça, digamos assim, deste projeto, e a mais recente, que é o caderno desdobrável, intitulado De Perto. Eu acho que é muito interessante, principalmente enquanto ilha, não é? Enquanto uma pessoa que vive numa ilha que é rodeada de lagoas, olharmos para aquilo que nós temos como património natural, não é? E ver isso também como mote de inspiração e de criação de obras, que nesse caso, enquanto artista, obviamente que não é uma coisa consciente, ou seja, não nasceu com o foco de enaltecer, digamos, esses espaços, mas pelo contrário, por serem espelhos de água. Mas eu acho que o meu convite a olharem para as minhas peças é que as pessoas olhem realmente para aquilo que nos rodeia de uma forma diferente e perceber que, de facto, acho que podemos nos inspirar em tudo o que nos rodeia.